Já pensou em um cartão Black que pode te dar acesso a salas VIP em todo o mundo, com limite flexível que não cobra nada de anuidade? Esse é o cartão Mastercard Black da Genial. Com ele, você pode ter acesso a mais de 1.600 salas VIP Lounge Key e o limite é flexível, ou seja, quanto mais você investe, maior é o seu limite. Então abra sua conta, invista na Genial e peça seu cartão Black. Olá, estamos novamente aqui com Conversa com a Zé Márcio. Eu tenho aqui comigo hoje André Portela, pela segunda vez comigo aqui nessa conversa, tá certo? André é professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. André, tudo bem? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar novamente desse programa. Tudo bom, Zé Márcio? Alegria de novo estar aqui com você. Muito bom. André, quer dizer, o André é um dos principais especialistas em mercado de trabalho brasileiro, entende bastante disso, mas eu vou começar por uma coisa que está acontecendo nesse momento, que acho que é impossível hoje, dado o que está acontecendo, não falar um pouco sobre a questão do tarifaço do Trump, como que a reação da China, como você acha que esse negócio vai se desenrolar a partir de agora? É uma estrutura, né? Imagino vocês aí que estão acompanhando tudo isso, fica tudo disruptivo, tudo isso, mas o que eu acho mais curioso de tudo isso, Zé Márcio, é que um tarifaço desse completamente irracional, completamente, enfim, que vai tornar o comércio internacional bem disruptivo, todo mundo reacionando, e quão incrível é isso se manter ao longo do tempo. Então eu fico pensando, né, como os agentes do mundo inteiro estão tomando decisões de investimentos, de onde alocar o custo, quão permanente é isso, quando não é. Então, eu acho que deve paralisar as decisões aí durante um bom tempo. E isso é muito ruim. E essas coisas continuando, como imagine você voltar ao mundo de autarquia, ao mundo do século XIX, que a gente sabe que um retrocesso de ganho de produtividade, de crescimento, de bem-estar. Então, eu acho que esse próximo não vai durar muito tempo, não. Mas, pelo menos, um pouco de wishful thinking. Mas, de fato, é impressionante que é um tipo de decisão como essa, tomado dessa forma atabalhoada, improvisada, e em um país como os Estados Unidos. Então, eu fico, de fato, não sei se a expressão é espantado ou assustado sobre o que está acontecendo. Eu não sei a sua opinião, mas, de fato, é assustador. Sei. Não, na verdade, os termos que você usou fazem todo sentido, espantado e assustado, né? O ponto é que tem um grande aumento de incerteza, né? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você teve hoje a retaliação da China com a introdução de tarifas de 34% sobre todas as importações americanas. Agora, o problema é o seguinte, que isso vai significar uma redução super importante no fluxo de comércio internacional. E a gente sabe que o fluxo de comércio é fundamental para gerar crescimento da economia. Então, quer dizer, eu acho que a gente está a caminho, se tudo continuar nessa direção, a gente pode estar a caminho de uma desaceleração muito forte da economia global, que vai afetar todos os preços relativos na economia de modo geral. E eu acho que isso é muito problemático. E imagine, quer dizer, cada país, cada região, sei lá, fica meio autárquicos. Então eu estava mais cedo aqui brincando com meus alunos, que eu estava começando a pensar de repente se eu vou pegar minha área de serviço aqui e começar a criar galinha para ter ovos em casa. Até onde a gente vai parar isso? Quer dizer, a velha divisão do trabalho, tudo que a gente aprendeu aos trancos e barrancos, está nos voltando aos tempos das autarquias. Na verdade, quer dizer, a gente teve um início desse tipo de questão logo depois da pandemia, né? Quando você teve problemas aí com as cadeias produtivas, você teve um certo isolamento entre os países, mas foi resolvido à medida em que as cadeias produtivas foram se reintegrando. Agora, quer dizer, como é que isso vai acontecer, como é que vai caminhar, vai depender muito das decisões tomadas politicamente. E isso torna o cenário muito mais incerto do que lá em 2021, no final de 2020, né? Quer dizer, então eu acho que realmente o grau de incerteza é muito alto, é difícil saber
que é difícil saber, muito provavelmente nós vamos ter uma queda importante na taxa de investimento global nos Certamente. próximos. Agora, você veja, as medidas em si, aumentos de tarifas, a gente tem, né, já nossos arcabouços teóricos, nossos modelos, alguma ideia das consequências, de como disciplinar o nosso raciocínio para isso, para pensar algumas consequências sobre isso. A gente sabe, muda, como você falou, muda preços relativos, a gente sabe que os fatores produtivos se realocam para os setores, para outros, a gente tem mais ou menos uma ideia, né, dos ajustes que são feitos. Então, sei lá, alguns produtos vão ficar mais caros que outros, alguns países vão ficar relativamente, né, com mais vantagens comparativas que outros, dados esses novos preços relativos, os fatores de produção, né, vão se alocar mais para uns setores que outros, para a região. A gente tem mais ou menos, né, uma ideia de que no mundo, tomando como essas mudanças de tarifas como fatos consumados, a gente imaginaria, então, essas realocações de capital, trabalho, fatores produtivos, né, em função desses preços relativos. Mas eu acho que o mais complicado disso tudo é que todas essas mudanças é muito incerta, dado o grau de improvisação, o grau, né, de incerteza que uma pessoa como Trump traz, né, com isso. Então, eu acho que é isso que você falou, mais sério ainda de tudo isso, é a incerteza geral que se coloca nesse ambiente. Quer dizer, muita incerteza, que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer amanhã, né? Então, quer dizer, é realmente bem complicado. Bom, André, eu acho que a gente, como acabando de falar, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Acho que seja melhor a gente conversar um pouquinho mais sobre o mercado de trabalho brasileiro, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem um mercado de trabalho relativamente forte, surpreendentemente forte, na verdade, tá certo? A gente tem uma taxa de desemprego relativamente baixa, você tem algumas coisas em relação aí ao fundo de garantia, quer dizer, a questão do saque aniversário, a questão do empréstimo consignado e tal, uma série de novidades aí sobre o mercado de trabalho brasileiro, que eu acho que vale a pena conversar um pouquinho. Antes, eu quero saber de você qual é a sua avaliação. Você acha que o comportamento relativamente benigno do mercado de trabalho está relacionado de alguma forma com a reforma trabalhista que foi implementada lá em 2017, ou você acha que está ligado muito mais a uma política fiscal bastante expansionista que tem sido implementada na economia brasileira? Eu acho que tem um pouco dos dois, né? Mas certamente a reforma trabalhista tem um impacto aqui estrutural, digamos assim, importante, né? Que preocupa, eu acho, que são essas voltas, né, esses retrocessos dos avanços da reforma trabalhista. E eu falo principalmente da parte da volta de cobrar a sucumbência, né, a obrigatoriedade da sucumbência para o empregador, né? E a responsabilidade não fica para quem pede, digamos assim, que era uma mudança super importante em que fez com que os números de ações trabalhistas tinham reduzido muito, e mais do que isso, e as ações que chegavam eram as ações já bastante mais objetivas, muito mais precisas. A pessoa começava a cobrar aquilo mesmo que julgava que tinha chance de ganhar, que era de fato direito, e não, que era vamos pedir tudo para ver o que dá, e aí acaba, né, não só aumentando o número de ações, mas cada ação enormes. Então, quando o tempo de todo mundo. Isso é muito ruim, aumenta o custo de transação enormemente, uma coisa que é difícil de mensurar, mas a gente sabe quão importante é a redução do custo de transações com a economia, para o aumento de produtividade. Eu acho que isso é muito ruim, mas a despeito disso, ainda temos efeitos muito positivos da reforma trabalhista, né? Então eu acho que sim, esse aumento, que não é só esse ano, né? A gente estava tendo já melhorias do mercado de trabalho, né? Um pouco antes também já, e antes desses fiscais e tudo, mas eu acho que esses impostos fiscais, sim, adiciona muita demanda para isso, né? Então a gente vê o mercado de trabalho aquecido como está, né? Mas você acha que esse aquecimento vai acabar gerando alguma pressão inflacionária via salários, ou você acha que ainda está longe? Quer dizer, a gente fez um trabalho aqui que a gente conseguiu mostrar que a taxa natural de desemprego, depois da reforma trabalhista,
mostrou uma queda de alguma coisa em torno de 1,5 pontos de porcentagem. Ou seja, mas na verdade, quer dizer, apesar dessa queda, a taxa de desemprego hoje já está abaixo da taxa natural de desemprego. Como é que você vê esse processo mais conjuntural? Não, certamente tem um risco de aumento inflacionário, né? A gente está operando. Claro que é sempre difícil medir exatamente isso. Eu sei que você fez com os maiores cuidados que tem, né, que pode ser feito seguindo a melhor metodologia que tem para isso, mas dado todas as evidências que nós temos até o montante, você não tem risco inflacionários altos, né? Nós já operamos acima do teto da meta e eu acho que, continuando com esses impulsos fiscais, sim, a tendência é aumentar a inflação. Porque uma outra coisa curiosa, digamos assim, interessante associado a isso, que a gente imaginaria uma resposta da oferta de trabalho que, de uma certa maneira, né, compensasse isso. Então, a gente imaginaria, por exemplo, né, quem é que está, digamos assim, aqueles grupos sociais que poderiam, com esse aumento de salário, ou aquele perfil social que poderia, né, passar a trabalhar mais, né, mas os mais velhos, mais jovens, mas associado a isso, um aumento das transferências de renda, o valor do Bolsa Família, coisas desse tipo, obviamente o salário de reserva desse pessoal aumentou, então a resposta da oferta de trabalho, né, para esse aumento de salário talvez não seja tão grande quanto antes. Então a combinação desses fatores, eu acho que sim, aumenta o risco de gerar inflação por não ter essa resposta da oferta de trabalho. A taxa de participação caiu, né? Caiu em relação ao período pré-pandemia, não voltou tudo até agora. A gente tem um outro trabalho aqui que mostra exatamente isso. Mostra que no ano, em 2021, quando você teve um aumento do valor do Bolsa Família de R$200 para R$600, você teve uma diminuição importante na taxa de participação na força de trabalho. Certo? Agora, André, quer dizer, você está falando aí sobre essa agora do Bolsa Família, os programas de transferência de renda, como é que você vê essa coisa? Quer dizer, a gente já tem um Bolsa Família, sei lá, de 30 anos quase, tá certo? Uma coisa que eu tenho falado aqui, quer dizer, que eu tenho conversado com a minha equipe aqui, que não tem nada a ver com o trabalho do dia a dia aqui, mas que eu estou sempre preocupado com essa questão, é o fato de que você tem um programa no Brasil, os programas sociais são bastante importantes, quer dizer, uma parte substancial do orçamento, mais de 60% do orçamento com programas sociais de transferência de renda de modo geral, tá certo? E, no entanto, quer dizer, você tem muito pouco efeito sobre a taxa de pobreza. A porcentagem de pobres cai lentamente ao longo do tempo. Será que não está na hora de a gente tentar fazer uma reforma geral desses programas de sociais aí do Brasil? Eu acho que está na hora mesmo, Zé. Veja, a gente, bom, você já sabe disso, mas falando aqui para todo mundo, né? A gente, desde a redemocratização, né, agora a gente, de fato, aumentou os gastos sociais, os programas sociais de uma maneira impressionante e com muitos resultados positivos. A gente vê a universalização da educação, a universalização da saúde, vieram os programas sociais, já tinha algumas coisas que regulavam as políticas ativas no mercado de trabalho, a gente aumentou várias outras, né? Enfim. Então, eu até outro dia estava levantando isso. Vamos ver a lista de políticas sociais que nós temos e, em particular, tipo de programas, políticas ativas do mercado de trabalho, né, que existem no mundo e que nós temos aqui. Nós temos praticamente todas, né? Nós montamos um sistema de proteção social e aí eu vou adicionar toda a nossa previdência, tudo isso. A gente tem tudo que tem no mundo que você pode imaginar de política de proteção social. Nós temos aqui. Mas a gente fez tudo isso junto e misturado, e botou no liquidificador e ficou essa coisa um em cima do outro, exatamente. Entendeu? Então, dá uma arrumada nesse negócio. Já estava. Aí você chega a um gasto muito alto, a gente não está entregando como a gente gostaria de entregar, queda de pobreza, tudo isso. E a gente fez um exercício recente muito curioso, que de fato mostra que essas políticas, talvez nesse agregado todo, teve algum impacto em redução de pobreza, mas talvez um impacto poderia ser muito maior, mas a gente não sabe. Mas durante
2002, durante 1990 e 2000, usando os censos demográficos, 1991 e 2000, a gente fez um exercício simples de decomposição em que a gente associa quanto da queda da pobreza está associado ao aumento da renda média e à redução da distribuição de renda, da desigualdade. Tá? Então, é um exercício meio de accounting, né, em que a gente vê mudança da taxa de pobreza devido ao deslocamento da distribuição e à mudança do formato da distribuição. A velha decomposição que a gente chama do Dutch Trabalho, que você devia ensinar para a sua turma. Aí eu peguei meus alunos e digo, gente, vamos fazer esse exercício aqui, que eu estou curioso para ver isso. O aumento, a queda da pobreza que se observou na década de 90, entre 91 e 2000, medido usando os dados do Centro Demográfico, praticamente quase que 100% explicado pelo aumento da renda média. Foi um deslocamento da distribuição, mas praticamente sem mudar o formato da distribuição. De 2000 a 2010, há uma queda de pobreza, até um maior, mas há uma queda de pobreza, mas agora essa queda ela está associada a quase meio a meio. Metade da queda associada ao deslocamento da distribuição para a direita, metade por ela se tornar um pouquinho mais comprimida. Há uma redução da desigualdade. E o que é que faz essa redução da desigualdade? Muitas coisas, mas eu acho que, entre outras, as políticas sociais. Então, eu uso essa evidência como uma maneira, uma primeira aproximação para dizer que talvez todas essas políticas sociais, né, tirando em várias direções, talvez liquidamente, em parte, tenha contribuído para a queda da desigualdade. Eu estou aguardando os dados do censo 2022 para fazer esse exercício para esse período. Eu tenho a impressão que talvez a gente não encontre mais esses resultados de 2000 para 2010. Eu acho que não. A gente tem uma agenda aqui importante de arrumar essa casa agora, né? De tornar os programas consistentes entre si, fechar uns, rearrumar outros, para focar, de fato, nos mais pobres e que eu acho que é a agenda que está agora na mesa, de que esse programa não só, digamos assim, protejam, seja um colchão amortecedor, né, para as pessoas que têm choques negativos de renda, ou mesmo seja um patamar mínimo para as pessoas muito pobres, para não viver abaixo de uma linha de pobreza muito baixa. Então a gente, né, é uma política social focada nos pobres, mas não crie desincentivos para ganhos de produtividade. Eu acho que a gente tem que alinhar isso para incentivos de ganho de produtividade. E tem muita sobreposição, né? Que tem famílias que ganham 2, 3 programas, tem outras que não ganham nenhum. Quer dizer, eu acho que a organização é fundamental. Localização, não, e inconsistência na estrutura de incentivos. Claro. Para as pessoas nesses programas, entendeu? Então você tem desincentivos. Pois é, você tem desincentivos à oferta de trabalho, você tem desincentivos à formalização, enfim. Isso sem falar dos nossos programas de treinamento, que continuam os mesmos, nosso programa de capacitação, né, ainda voltado para um mundo analógico, muito mais responsivo à capacidade de oferta das escolas técnicas, do que olhando as necessidades do mercado de trabalho. Então tem muito trabalho a ser feito. Trabalho micro, a formiguinha, mas que são fundamentais para ganho de produtividade. Perfeito. Agora, André, quer dizer, a gente tem uma série de mudanças aí no Fundo de Garantia. Primeiro você teve lá o saque aniversário, que eu acho, na minha avaliação, é bastante positivo, porque eu acho que o Fundo de Garantia tem incentivos muito errados, na verdade, acho que esse é um ponto importante. E agora você tem essa questão do crédito consignado para o setor de trabalhadores autoridades. Como é que você está vendo essas mudanças? Como é que você reage a esses processos? Eu acho o FGTS uma das coisas mais malucas que existiu. Até tem uma tonalidade para explicar o que aconteceu lá atrás, tudo isso, mas é uma poupança forçada. Então, né, do lado do trabalhador é uma poupança forçada. O que é que eu faço com esse recurso poupança forçada? Não, vamos investir, mas
eu fico brincando, né, mas numa brincadeira meio séria, dizendo o seguinte: como é que você explica para uma pessoa em que você obriga a pessoa a poupar 8%, né, trabalhador formal, poupar essa parte, você vai pegar, faz um fundo e você dá para o BNDES fazer o sei lá o que com isso, e ainda chama isso de uma política desenvolvimentista, ou sei lá o que. Eu digo, pô, tem que emprestar para o BNDES. Tributar trabalhador para subsidiar capitalista, eu não entendi isso direito. Dá para o BNDES para dar emprestar a taxa de juros subsidiada para o setor privado. Pois é, entendeu? Então, quer dizer, tudo maluco aqui, tudo, e a coisa já se naturalizou tanto que as pessoas não param bem para pensar e analisar com cuidado. Então, quer que eu veja? Então, o saque aniversário eu acho uma boa. Eu também concordo com você. É um recurso da pessoa, enfim, é o dinheiro que ele tem. Então, veja, quando eu boto 8% para as pessoas terem que fazer essa poupança forçada, então, uma pessoa que, de qualquer maneira, faria uma poupança mais ou menos nessa taxa, tá bom. Então, é meio inócuo, ela pouparia de qualquer jeito. Embora tenha um problema, que mesmo numa poupança você saca quando você quiser, numa poupança voluntária. E não, né? Então, agora imagine uma pessoa que no seu planejamento financeiro queira poupar menos de 8%, tal, você força essa pessoa a poupar. E, além disso, você faz um retorno abaixo do retorno do mercado. Então, você vai penalizar principalmente aquelas pessoas que têm restrição ao crédito, né? Que isso piora o bem-estar das pessoas, né? Somente aquelas que têm restrição ao crédito. E eu olho muito essa diferença de retorno do FGTS em relação, por exemplo, ao retorno de mercado que uma pessoa teria, normalmente, se tivesse essa poupança voluntária. Isso, no fundo, é um tributo sobre a pessoa, né? Então, eu estou tributando, e principalmente aqueles com restrição ao crédito, que em geral são os mais pobres. Então, eu não vejo vantagem nenhuma no apelido do FGTS, a não ser que a gente acoplasse, e aí uma ideia que, na verdade, original sua, dos anos 90, e que eu sempre concordei, e não só, sempre partir dela, junto com o nosso amigo Ricardo Paes de Barros, tudo isso também para, né, fazer um desenho de proteção social em que as pessoas utilizassem esse recurso para a sua própria proteção social, né? Então, como uma política de seguro-desemprego, etc. Mas não é o caso que faz aqui, né? Então, é uma poupança forçada em que, agora, além disso, você diz, olha, você não vai ter direito a usar isso, mas você vai ter direito a usar isso como colateral de um empréstimo. Pô, se a pessoa precisa de dinheiro para alguma coisa, por que não usa o dinheiro dela? Não, aí pode usar como colateral. Tem que pagar juros sobre o seu próprio dinheiro. Exatamente. Então, eu digo, gente, como é que isso pode ser bom? Aí eu digo, vamos acompanhar o que está acontecendo com isso. Quer dizer, completamente irracional essa. Né? Aí, tá, vamos olhar. Mas as pessoas, eu nem acompanho os números, não sei se você está acompanhando os números. As pessoas estão fazendo esse empréstimo ou não? Então, como é que você interpreta a pessoa? Ele poupa 8%, é remunerado ao IPCA, mais alguma coisinha, porque agora pelo menos o STF obrigou que tem pelo menos ser igual, né, o retorno pelo menos do IPCA. A pessoa está pegando um empréstimo de quanto? Sei lá, não sei quanto é que está isso aí, mas certamente é uma taxa de juros reais impressionante. Então, veja, a taxa de juros nominal tá, quer dizer, vai ser da ordem de 20%, 25%. Imagine, R$ 15, 15% em termos reais, sei lá. Então, imagina, se a pessoa está disposta a fazer um empréstimo a essa taxa de juros, olha a necessidade de recursos que essa pessoa tem. Ela teria a custo zero usando o FGTS dela. E ela está disposta a pagar 20%. Eu digo, tem até a ver com a condição de pagar. Talvez seja uma boa maneira de eu obter meu FGTS com desconto. Eu pego emprestado, não pago, pode pegar meu FGTS. Entendeu? Então, isso mostra a disposição a pagar que as pessoas têm pela liquidez.
Parece que uma grande parte da demanda neste momento parece, não, você não tem o dado ainda, é para substituir empréstimos que o cara tem no sistema financeiro com uma taxa de juros mais alta. Ou seja, ele pega o fundo de garantia, paga o que ele deve, tá certo? E fica devendo o fundo de garantia. Como a taxa de juros é um pouco menor, ele ganha algum dinheirinho nessa transação. Pois é. Quer dizer, imagine a ineficiência que isso tudo gera. De fato, a gente não é um país de amador, viu, Zé Márcio? Além disso, André, gera um incentivo muito perverso, que eu tenho falado sistematicamente, já desde lá dos anos 90, que é o seguinte, que essa multa de 40% do fundo de garantia, ela gera um incentivo muito grande para que o trabalhador queira ser demitido, exatamente. Claro. Quando a economia está com a taxa de desemprego muito baixa, como está acontecendo agora, na verdade, entendeu? Claro. E isso é um incentivo muito complicado, porque isso significa que o empresário não vai investir no seu trabalhador. Exatamente. O cara vai querer sair, entendeu? A gente tem essas situações curiosas no Brasil em que o saques, né, o seguro-desemprego, todos esses gastos, digamos assim, né, que seriam despesas que aumentariam em períodos de recessão, e assim na Europa, nos Estados Unidos, no nosso é o contrário, aumenta em períodos de mercado de trabalho aquecido, exatamente por essa sua razão. As pessoas têm incentivo a ser demitido, pegar o saque, pegar a multa, pegar o FGTS, então, contudo, e pegar o seguro-desemprego. Então, é aquilo que a gente estava voltando, a gente precisa dar uma arrumada nessa estrutura toda de proteção social para arrumar esses incentivos. Porque, note, multa ao ser demitido existe em vários países do mundo como uma política de, digamos assim, forçar um pouco as empresas a reter o trabalhador. Mas, claro, quando essa multa, né, é um custo para a firma, mas não é um benefício para o trabalhador diretamente que é demitido. Vai para um fundo que, por exemplo, ajuda a financiar seguro-desemprego em geral, ou qualificação, alguma outra coisa. Mas quando vai para o bolso do trabalhador, uma política que é feita exatamente para criar incentivo de retenção do trabalhador na firma, você cria exatamente o incentivo contrário a que esse tipo de políticas foram criadas no mundo inteiro. Mas uma outra buticaba. A gente já tinha feito, a gente fez lá na década de 90 uma proposta exatamente nessa direção, de usar o fundo de garantia para você tentar reter os trabalhadores. Criar um fundo que financiasse, eu não me lembro mais, mas se eu não me engano era treinamento, qualificação e tal, mas seguro-desemprego, quer dizer, seguro-desemprego, exatamente. Exatamente, fica para seguro-desemprego, exatamente essa proposta. Eu sei porque eu me debrucei sobre essa sua proposta e a defendo até hoje. E essa, voltando então aos nossos, né, 40 anos de redemocratização, é impressionante como as agendas não mudam, né? Previdência, quanto tempo levou para a gente fazer alguma reforma da Previdência? Isso já se falava nos anos 90. Você já falava nos anos 90 da reforma da proteção social do trabalhador, né? E aquelas propostas continuam valendo para hoje. André, muito boa conversa. Muito obrigado por ter aceito outra vez o nosso convite. Foi muito bom falar sobre o mercado de trabalho, proteção social. Há muito tempo que eu não mexia com essa coisa. Mas como você vê, não mudou muito, né, Zé? Continua as nossas... O que, por um lado, é bom, que a gente sabe o que fazer. Eu acho que a gente tem que martelar mais, pressionar mais e convencer mais as pessoas de que essas mudanças são importantes. E veja que tudo isso que a gente falou, as instituições nossas de proteção social continuaram as mesmas nesse tempo todo. O mundo do trabalho mudou, né? As novas tecnologias, informação, a inteligência artificial, tudo isso. E a gente não está preparado para isso. Então a gente precisa rapidamente se preparar para isso. Nós tivemos alguns progressos. A reforma trabalhista acho que foi muito importante. Acho que o saque aniversário foi muito importante, porque diminui o fundo, né? Quer dizer, que o cara tem acesso lá quando ele é demitido, então diminui o incentivo a querer ser demitido. Então teve uma série de reformas aí quer dizer, teve a reforma da Previdência, teve duas, na verdade. Caminhamos, mas... Estamos andando, mas devagar, né? Esse aqui é o problema.
A gente precisa de sentar e tentar desenhar uma reestruturação geral desse sistema de proteção social aí que a gente está... Eu acho que a agenda é essa, é redesenho, né, e consistência entre os programas, tudo isso. E aí, aproveitando falar de redesenhos, é só uma pequena propaganda, preocupado com isso, eu em meus cursos, né, junto com o Bernardo Guimarães, meu colega aqui da FGV, a gente começou a brincar com o que a gente chamava de jabuticabonomes. Pô, tem essas coisas aqui malucas no Brasil, mas vamos botar num arcabouçozinho, usando a teoria microeconômica, quais são as distorções que são criadas com essas políticas, sabe? E a gente foi começando a fazer para alunos de graduação. E aí fizemos um livro-texto chamado Microeconomia Brasileira Contemporânea, que está aqui, que vocês podem ver aqui, que é exatamente... Pegue lá. Exatamente. Pega aí, mostra. Aqui, este aqui. Exatamente para os alunos, é um livro-texto para ser usado em graduação, em que a ideia é exatamente a gente começar a trazer essa discussão para a sala de aula e os alunos e as novas gerações serem treinados em teoria dos preços. E não é um rocket science, é saber aplicar bem a teoria dos preços, a velha e boa teoria dos preços que a gente aprende, né, no nosso dia a dia. Então esse é o objetivo deste livro aqui. Eu acho que você vai gostar. Vou mandar um para você. Tá bom. Ok. Tá bom? Muito obrigado, André. Prazer enorme ter você aqui. Um abraço. Vamos ver se já para ver que eu vou a São Paulo, a gente faz alguma coisa pessoalmente. Venha. Te espero aqui. Ok. Um abraço.